O Poder Judiciário pode bloquear o WhatsApp e outros aplicativos? Esse é o tema do terceiro episódio do Amigos da Corte, o programa do ITS que discute como os tribunais estão decidindo questões de direito e tecnologia. Segue o fio. Você deve estar se perguntando por que esse é um tema relevante para nós. Bom, é claro que nós, como consumidores, corriqueiros da tecnologia, a gente tem que se preocupar se os aplicativos que nós fazemos uso todos os dias e dos quais hoje em dia a gente também acaba desenvolvendo atividades econômicas, então não só usamos para trocar informações e mensagens com as pessoas que a gente conhece, mas também para vender produtos e até mesmo desempenhar atividades tão sujeitos a qualquer momento a serem tirados do ar pelo Poder Judiciário, que muitas vezes não tem um critério muito claro sobre como isso pode ou deve ser feito. Então a gente trouxe hoje para discutir com vocês duas ações principais que estão tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre o assunto. E acho que vale lembrar que quando a gente pensa no poder que um magistrado tem para fazer com que a sua decisão se torne efetiva, existe um termo mais técnico chamado poder geral de cautela, em que o magistrado poderia, através da sua decisão, ordenar medidas até mesmo mais drásticas, como um bloqueio para a retirada de um determinado conteúdo, para fazer com que uma determinada empresa consiga efetivamente cumprir ali o que foi determinado pelo magistrado. Mas não é isso que está em discussão na ação da ADI 5527, que está em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Essa é uma ação direta de inconstitucionalidade que tem como relatoria a ministra Rosa Weber e que ela vai debater se o artigo 12 do Marco Civil da Internet é inconstitucional. Aí você pode estar perguntando, mas o que o artigo 12 do Marco Civil da Internet tem a ver com bloqueio de aplicação? Será que o Marco Civil da Internet obriga o bloqueio de aplicações? Para você entender isso, é melhor prestar atenção no que efetivamente diz o Marco Civil. O artigo 12 do Marco Civil da Internet diz que as empresas que violarem as leis sobre privacidade no Brasil poderão ser sancionadas da seguinte forma. E aí um dos incisos fala em suspensão das atividades do artigo 11. Bom, aí você vai perguntar quais são as atividades do artigo 11. As atividades do artigo 11 são justamente as atividades de coleta, tratamento de dados pessoais. Então, a regra é clara. Se a empresa não cumpre as leis sobre privacidade, sobre proteção de dados, ela pode ser sancionada, inclusive com um juiz ordenando que ela pare de coletar dados pessoais, caso ela não esteja cumprindo essas disposições no Brasil. Então, o Marco Civil da Internet não fala sobre bloqueio de aplicações, ele fala sobre suspensão das atividades de coleta, de tratamento de dados pessoais. E é isso que o Supremo vai decidir. Será que o fato dos tribunais brasileiros começarem a interpretar esse artigo do Marco Civil da Internet, quando ele fala em suspensão, como sendo suspensão do aplicativo, será que isso é inconstitucional? Será que isso torna esse artigo inconstitucional? E é esse o debate da ação direta de inconstitucionalidade. Exatamente. Além da ADI, a gente também tem a DPF 403, que justamente vai tratar sobre a liberdade de expressão e informação. Ou seja, será que essas decisões que estão demandando que os aplicativos saiam do ar, elas não estão interferindo aí diretamente na liberdade de expressão de todos nós, da sociedade como um todo? Será que eles não estão interferindo na possibilidade que todos nós deveríamos ter de nos informar e o acesso à informação como garantia fundamental mesmo, Então, a DPF 403, ela veio como resultado de um caso concreto que ocorreu no Rio de Janeiro, em Duque de Caxias, e o caso por trás, dessa ação que chegou ao Supremo foi, na verdade, um caso de tráfico de drogas, que era um processo que caminhava em segredo de justiça, e, portanto, não tinha como se ter acesso a pormenores do processo, mas o juiz, ali numa situação específica, pediu que o WhatsApp, se eu não me engano, entregasse conversas. O teor da comunicação. Para saber, enfim, para ter maiores detalhes sobre a atividade
criminosa das pessoas envolvidas. E o WhatsApp explicou o que a gente já sabe, que eles não têm como dar nenhuma conversa, nenhum fragmento ali de mensagem trocada, porque só quem tem as duas pessoas que estão nas duas pontas daquela conversa que têm acesso às chaves, né? Então existe essa impossibilidade. E aí, a partir dessa recusa, entre aspas, que na verdade é uma impossibilidade, o juiz da comarca de Duque de Caxias determinou a suspensão do aplicativo. E vale lembrar que esse caso, o WhatsApp alega que ele aplica criptografia de ponta a ponta e por conta disso não poderia ser suscetível aos mecanismos que são tradicionalmente conhecidos de interceptação telefônica, né? O WhatsApp seria uma questão diferente, né, que não permitiria essa interceptação, né? E acho que aí vale também a gente lembrar que esse caso da ação de descumprimento fundamental foi justamente o caso no qual a gente teve uma decisão do ministro Ricardo Lewandowski que acabou suspendendo as suspensões do WhatsApp pelo Brasil afora. Nessa decisão, o ministro lembra a questão da liberdade de expressão, né, que a gente está aqui comentando, e ele também menciona o fato de que o próprio Poder Judiciário usa o WhatsApp para enviar intimações. Então, bloquear o aplicativo como um todo, por conta do descumprimento de uma ordem judicial para ter acesso a um trecho de comunicação que a própria empresa alega que não consegue entregar, seria uma medida desproporcional, né? Exato. E acho que essa é uma chave para a gente entender essa discussão como Exatamente, todo, né? A gente tem ali uma questão pontual que acaba desembocando num todo e atingindo um contingente de pessoas que faz uso do serviço muito maior, né? E vale lembrar que esse processo já está pautado, né? Não tem data para julgamento ainda, mas o próprio ministro Fachin solicitou prioridade para esse julgamento. Então é provável que a gente tenha aí uma decisão muito proximamente sobre esse caso. Né? E o que será que isso vai dizer para o futuro da criptografia no Brasil? O que será que a gente tira dessa futura decisão? Eu acho que a gente pode afirmar seguramente que a criptografia ela vai continuar tendo uma importância e cada vez mais isso vai ser assertivamente confirmado, né, pelas autoridades, porque a criptografia é o que assegura as nossas atividades, por exemplo, bancárias, assegura uma série de serviços que a gente desempenha diariamente de forma segura, né? Então eu acho que a tendência é justamente a gente desmistificar um pouco essa questão, né, de que essas aplicações ou as empresas por trás dessas aplicações não estão entregando essas mensagens ou descumprindo essa decisão porque querem, e sim porque não podem. É uma impossibilidade colocada pela própria tecnologia. E aí fica a dúvida, né? Será então que uma tecnologia como criptografia de ponta a ponta tem lugar então no Brasil? Será que a gente terá uma decisão de banimento de criptografia ponta a ponta, que é uma decisão que, enfim, ninguém quer, no sentido Exatamente. de que, enfim, criptografia é algo que não é só importante para, como você bem falou, Ana, transações bancárias, comércio eletrônico, mas a gente tem que pensar que uma vez que uma vulnerabilidade seja criada, né, para esse tipo de tecnologia, a gente não tem como garantir que apenas pessoas de bem vão ter acesso a esse tipo de porta dos fundos, chave mestra, para você quebrar a criptografia, né? Acho que vale lembrar, e não sei se você que está assistindo a gente sabe disso, mas uma das vulnerabilidades que foi justamente diagnosticada num sistema operacional por uma autoridade de segurança nos Estados Unidos acabou gerando aquele pânico que a gente teve em 2018 do vírus WannaCry, que acabava criptografando todo o HD da pessoa e exigia um resgate pago em Bitcoin. Ou seja, essa é uma situação de uma vulnerabilidade que se descobriu e que se achava que seria apenas ali explorada por agentes de segurança de uma forma muito, muito restrita e acaba virando uma vulnerabilidade que é utilizada globalmente por hackers, crackers e por aí vai. Então, acho que vale a gente pensar, né, como essas decisões judiciais impactam o futuro de criptografia.
E só uma última mensagem, o Mark Zuckerberg fez uma declaração recentemente dizendo que ele vê que o futuro da rede social é mensagem criptografada. Então, as decisões que o Brasil tem pela frente talvez venham impactar até o futuro das redes sociais, conforme, enfim, imaginado pelo criador de uma das principais redes sociais usadas no mundo inteiro, né? Gente, esse foi o terceiro episódio do Amigos da Corte, que procurou trazer para vocês algumas informações sobre as duas ações que correm no Supremo Tribunal Federal envolvendo criptografia e bloqueio de aplicações. A gente espera que vocês tenham gostado dessa discussão e, por favor, sigam a gente e compartilhem o nosso conteúdo nas redes. Isso aí, se vocês querem continuar acompanhando nossos vídeos, se inscrevam no canal do YouTube do ITS, compartilhem, curtam esse vídeo, comentem, tragam para nós as suas dúvidas e ativem o sininho para receber nossas notificações. Obrigada! É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.